Mateus capítulo de número 25, versículo 31 até o 33. Nós vamos ler apenas 3 versículos agora, depois a gente vai lendo mais alguns versículos. Mateus capítulo 25, 31 ao 33, aqueles que nos acompanham de casa também, que Deus te abençoe com toda sorte de bênção, você, sua casa, sua família, e ouça essa palavra porque Deus quer falar ao teu coração também. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Diz a palavra de Deus em Mateus 25, 31 ao 33, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na sua glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te damos graça, te glorificamos, te bendizemos por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Toma mais uma vez a direção deste culto e venha falar ao coração destes que aqui estão e daqueles que irão nos acompanhar pelo canal Ebenezer Oficial, aonde quer que ele esteja, no carro, no trabalho ou em casa, que o Senhor traga para essa luz, força, graça, revestimento, e que a tua palavra venha curar, sarar todas as feridas, em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, querido. Meus amados, queridos irmãos, é muito bom ver a palavra de Deus, Jesus falando da sua palavra. Jesus, ele sempre pregou e usando a analogia para fazer, comparações e mostrar o verdadeiro sentido daquilo que é a palavra do Senhor, para que nós possamos entender a palavra de Deus com mais facilidade. Então nós vemos Jesus, sempre vai ver Jesus contando parábolas, Jesus fazendo analogia, Jesus fazendo comparações, para que nós possamos ter um maior entendimento da palavra de Deus. Jesus, ele era tão inteligente que em determinados momentos, enquanto ele pregava, ele usava para cada situação uma palavra diferenciada. Jesus era assim, se ele estava no campo, ele usava uma palavra e falava a língua daqueles que ali estavam, porque não adiantava ele falar difícil para quem era simples e humilde. Também quando ele estava entre os doutores, também pregava da forma correta para que eles entendessem o seu linguajar. Então, ouvir Jesus pregar foi maravilhoso para quem teve essa oportunidade. A gente lendo as escrituras, a gente fica maravilhado. Como seria maravilhoso e ter o privilégio que eles tiveram de ouvir Jesus falando face a face com ele, no meio deles, e Jesus fez grandes maravilhas. E nós vemos uma passagem bíblica, Jesus, falando aqui em Mateus capítulo 25, o 31, 32 e 33, o sermão profético. Então fala sobre quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos, e ele se assentará em seu trono na sua glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então nós vemos aqui uma palavra profética do fim dos tempos, daquilo que Jesus fala de forma sobrenatural ao coração da igreja. Jesus, ele fez diversas comparações. Por exemplo, Jesus falava sobre luz e trevas. Era uma forma simples para que nós venhamos entender a diferença entre luz entre trevas. Jesus falava também no Salmo, no capítulo 1, nós vemos na palavra falando muito sobre o ímpio e o justo. Então há duas categorias de pessoas. Todo pastor não tem como ele dirigir somente um tipo de igreja.
Infelizmente, mesmo sendo doloroso, todo pastor tem o privilégio de dirigir ovelhas, mas também dirigir bodes. Pastor tem o prazer de dirigir uma igreja que é liberta e pessoas que ainda não conseguiram se libertar. Então isso tudo, mas é um aprendizado para nós a cada dia a gente entender o que realmente a palavra de Deus quer falar com cada um de nós. Mas dentro daquilo que Jesus expressou, daquilo que Jesus colocou, tem um grande significado. Se a gente for a fundo em cada comparação que ele fez, a gente vai entender: luz do mundo, sal da terra. O irmão mesmo disse aqui, para que serve o sal? O sal serve para colocar alguma coisa num gosto diferente, certo? E o sal também, ele conserva. Então não é ser apenas sal. Então você, como sal da terra e luz do mundo, você como sal, você veio para dar sabor. Você veio para trazer algo especial da parte de Deus, que vai contagiar o coração das pessoas. Mas se o sal passar do limite, ele se torna insuportável. E se faltar também, fica ruim. Então tudo é na medida certa. Se nós queremos ser cristãos, nós temos que ter equilíbrio, porque se você dosa demais, você passa. Se você fica aquém demais, você não vai ter graça. Então, seja tudo na medida certa e correta. Então, Jesus, ele fala conosco de diversas maneiras. Às vezes a pessoa diz assim: Deus hoje vai levantar o profeta para falar comigo, isso é bom? Mas nem sempre vai ser assim. Deus usa os mínimos detalhes para falar conosco. Deus usa as mínimas coisas para nos surpreender e mostrar que Ele é Deus que fala tanto no grande, também como no pequeno. Jesus é surpreendente, Jesus é maravilhoso. E Ele vem para buscar esse povo, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É por isso que a gente continua insistindo, falando: não desista, seja um bom crente, seja um crente de posicionamento, seja um crente que tenha uma estabilidade, seja um crente diferenciado, não seja um crente oscilante, como a onda do mar que é levada de um lado para o outro, porque isso não fará de ti um grande ou uma grande mulher de Deus. Jesus comparava também a igreja como o joio e o trigo. Aonde está o joio, está o trigo. Uma certa feita os discípulos dizem assim: vamos arrancar o trigo. Jesus disse: não precisa, vamos arrancar o joio e deixar o trigo, é fácil. Não é tão simples assim. Porque se o pastor que lidera a igreja não tiver sabedoria, ele vai arrancar o joio, mas vai acabar com o trigo. Porque quando você arranca o joio que está junto com o trigo, vai vir trigo junto, e aquele trigo, por causa do joio que estava ali, vai se aborrecer, e então a tendência é o quê? Enfraquecer a obra, enfraquecer a igreja. Mas os discípulos disseram: vamos arrancar. Jesus disse: não, continue cuidando. O papel de nós como pastores não é arrancar, mas é acrescentar. Nós não estamos aqui para julgar, para apontar, não, nós estamos aqui para apacentar. Apacentar é cuidar, tirar os carrapichos, mostrar o caminho certo. E outra coisa, nós só podemos cobrar aquilo que nós ensinamos. Não adianta eu querer cobrar, exigir algo que eu não ensinei, porque isso vai ser surpreendente para quem está sendo advertido. Então Jesus, ele trabalhou em todo o seu ministério, e Jesus não fez o quê? A acepção de pessoas. Quem é que precisa de hospital? Quem é que precisa de remédio? Jesus disse: são os doentes. Porque os sãos não precisam. Se esta palavra que eu vos prego nessa noite, ela não tem mais necessidade, você diz: eu estou tão livre, tão abençoado, que essa palavra não é para mim, amém.
Mas essa palavra vai de encontro aos doentes, os enfermos, os problemáticos, aqueles que ainda não alcançaram libertação, ainda vai de encontro aos bodes, ao joio, aqueles que ainda estão andando em treva, mas é esse o remédio que sara, esse é o remédio que cura, que liberta. Então os discípulos queriam arrancar, e Jesus disse: não, deixa aí crescer ambos junto, porque quando o Senhor vier, Ele vai arrancar, e fará então Ele separação do joio e do trigo. Mas se você arranca o trigo e joga fora, você acaba atingindo, arranca o joio e joga fora, você atinge o trigo. Ou seja, se você arranca o crente mau e joga ele fora, o crente que não foi liberto e joga para fora, você vai atingir o crente que é luz. Porque tem muitas pessoas que ainda não foram libertas, tem muitas pessoas que ainda não foram transformadas, mas os pais, as mães, irmãos, parentes estão aqui, amigos, e se essa pessoa é arrancada brutalmente e lançada fora, vai acabar trazendo grande estrago e grande prejuízo. Então o pastor que apacenta precisa ter medida naquilo que vai falar, tem que saber falar, tem que apacentar, tem que dosar e fazer a coisa certa. Nós não estamos aqui para espalhar, nós estamos aqui para ajuntar, e Jesus disse que aquele que não ajunta, espalha. Então vamos trabalhar como Cristo trabalhou, com amor. Abrace. Se o teu irmão está caído, ajude ele a levantar. Se o teu irmão está fraco, fale com ele, abrace ele, ajude ele, porque é para isso que existe a igreja de Cristo na face da terra. Mas quando Jesus fez comparação também de joio e trigo, se você olhar aparentemente não há diferença entre o trigo e o joio. Não tem diferença nenhuma, só que para nós que somos leigos, não há, mas para o especialista, há diferença sim. Mas como? Como entender quem é joio e quem é trigo, se eles estão juntos, e se eles são semelhantes? A primeira coisa que você vai perceber, o joio e o trigo, ele fica em pé, e o joio fica em pé, e o trigo se curva facilmente. Então alguém que é especialista na lavoura, quando ele entra na lavoura, que ela já deu o seu fruto, ela percebe logo que quem é joio e quem é trigo, por causa dos frutos. Porque se você pegar o joio, que é semelhante ao trigo, e esfarelar na mão, ou seja, triturar ele na tua mão, o joio só tem palha. Agora o trigo, quando você faz o mesmo processo, sua mão fica cheia de sementes. Então essa é a diferença entre o joio e o trigo. Aparentemente são iguais, mas o que é que faz o trigo curvar? São os frutos que estão nos seus cachos. E um crente que é crente de verdade, ele se curva por causa dos frutos que ele está produzindo. Agora alguém que é aparentemente um crente, mas é joio, ele não dá fruto, ele não frutifica, ele vai continuar sempre de pé. Olhando ele, você diz assim: também é trigo, parece com trigo, mas não tem fruto. É por isso que Jesus disse: olha, você conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Se você quer conhecer quem é quem, você tem que ver se esse cristão que diz que é cristão está frutificando ou não. Se você não frutifica, não tem fruto, você não se dobra, você não consegue reverenciar o Deus Criador dos céus e da terra. Mas Jesus vem falando coisas importantes aqui, e a gente entende que Deus é um Deus que
a simples comparação que ele fez são muito profundas. Então dá uma grande pregação se a gente fosse falar sobre o trigo e o joio aqui. Como vamos falar nessa noite sobre o bode e a ovelha, que também vive no mesmo ambiente, mas eu prefiro acreditar nessa noite que eu estou diante de ovelhas. Eu quero acreditar no nome de Jesus que eu não estou diante de bodes aqui, mas que eu estou diante de uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro do nosso Deus. Entre os dois tipos de cristão na igreja, no aprisco, uma pessoa que se assemelha ao bode e outra à ovelha. Dentro da igreja, infelizmente, tem esses dois tipos de pessoa. Ah, não, eu vou para uma igreja perfeita. Nunca vai existir essa igreja, porque em todas as igrejas existem os dois tipos de pessoa. Ah, não, eu não vou ficar nessa igreja, que essa igreja eu não gostei. Não, o problema não está na igreja, o problema está em nós. Quem faz o lugar é você. É você e eu é que fazemos a diferença. Porque nessa noite nós vamos ver aqui mais adiante, por que é importante ser ovelha. Por que vale a pena a gente ser ovelha e não bode. Agora, se a gente olhar qual a diferença entre a ovelha e o bode, se a gente olhar uma ovelha, a ovelha são animais muito inteligentes, irmãos, e ela cria facilmente laços de amizade. A igreja, comparada com a ovelha é um animal muito inteligente. O que Tiago fala? Quem não tem sabedoria, peça para Deus que Ele dá. Então, se a igreja diz que é ovelha, mas não usa de sabedoria, algo está errado. Se alguém diz que é ovelha e não cria facilmente laços de amizade, algo está errado. Porque ovelha, ela vive em rebanho. Ovelha não consegue sobreviver sozinha. Ovelha, é por isso que nessa noite nós vamos aprendendo como é importante essa analogia que Jesus fez entre o bode e a ovelha. Então a ovelha, ela tem facilidade em fazer amizade, é amorosa, é dócil, isso é ovelha. Ovelha não agride, ovelha ama viver e se relacionar com pessoas. Nós vivemos um tempo onde há muitos dizendo ser ovelha e estão desgarradas por aí, vivendo isolada, não tem pastor, não tem igreja, não congrega mais, mas vive na internet dizendo que o pastor dela é o pastor lá do não sei das quantas, ou fulano de tal. Irmão, em nome de Jesus, o cristão, a ovelha, que a ovelha precisa ter lugar para congregar, tem que ter pastor para apacentar ela, porque a ovelha precisa de cuidado. Não tem como. Uma coisa interessante, que a ovelha é ruminante. O que é ruminante? Ela tem 4 divisórias no estômago. Então tudo que a ovelha come, ela depois começa a remoer, ruminar. Ou seja, ela não se alimenta de qualquer coisa. A ovelha, ela tem cuidado com aquilo que ela vai se alimentar, e se ela se intoxicar com alguma coisa, ela tem a inteligência, a capacidade de se curar comendo outras ervas que vai lhe trazer cura. Sabe o que isso significa? Ruminante é aquele que recebe a palavra e medita nela de dia e de noite. Porque o bode não é assim, o bode o que ele já foi, come qualquer coisa. Não, mas a ovelha, tudo que ela come, ela começa a ruminar. Então nós como igreja não podemos comer qualquer coisa.
e aceitar qualquer coisa. Nós temos que ser como os bereanos, nós temos que ver se aquilo que o pastor prega está embasado na palavra ou não, porque tem muita coisa sendo pregada por aí, tem muita inovação sendo passada para muitas pessoas que não têm conhecimento por aí, e as pessoas estão indo de mal a pior, e não estão sendo curadas, libertas e transformadas. Porque se tem uma coisa que liberta a vida do cristão, se chama a palavra de Deus. A palavra, ela tem o poder de entrar no seu interior e fazer que corra rios de água viva em você, e você tem a vida que qualquer pessoa gostaria de ter. Vida de paz, vida de alegria. Então a ovelha tem facilidade em estar em rebanhos, em comunidade, produz lã o tempo todo. Tem vários tipos de ovelha, são milhares, 300 tipos de ovelha, milhares tipos de ovelha, mas estamos falando que a ovelha, é natural da ovelha produzir desde o seu nascimento o quê? Lã, leite, ela produz. A ovelha natural dela produzir, não precisa forçar a barra, a ovelha sabe o que ela tem que fazer, a ovelha sabe que ela precisa produzir, precisa frutificar, precisa se empenhar, porque é natural de quem é ovelha frutifica, é simples. Mas por que fulano não produz fruto, meu irmão? Não estamos aqui para julgar ninguém, mas algo precisa ser mudado. Então ela produz o tempo todo, é natural dela. Ovelha não come qualquer coisa, não se alimenta de qualquer coisa por aí. Agora, uma coisa que a ovelha tem, e ela precisa de cuidado, é porque a ovelha, quando Jesus compara a igreja com esse animal chamado ovelha, Jesus está mostrando que a ovelha, ela é indefesa. A ovelha, ela é míope, ou seja, ela tem uma capacidade de ver por trás, quem chega por trás, dos lados, mas passou de 10 metros, elas não conseguem enxergar bem. Então isso faz com que a ovelha se torne presa fácil para o inimigo, o predador. Entenda que alguém que é ovelha não vive só. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu me viro sozinha. Algo está errado, ainda não é ovelha, ela ainda não se converteu verdadeiramente ao evangelho. Porque a ovelha, se tem uma coisa que ela precisa, é de um aprisco, e precisa de cuidados, que tem que haver um pastor para conduzir essa ovelha no caminho que ela precisa andar. Para que eu vou para essa igreja? É porque você precisa dos cuidados. Agora a ovelha, ela é amável, a ovelha, ela não dá trabalho. A ovelha, ela é simples de trabalhar com a ovelha. Agora, quando existe resistência, aí já é outra coisa. Então vamos entender isso, igreja. Como é importante a gente ser ovelha no pasto do nosso Deus. Como é importante a gente agir com humildade, agir com entendimento, com sabedoria, para que então o Senhor venha nos agraciar com muitas bênçãos, muitas vitórias. Agora, se a gente continua olhando algumas características, que a ovelha é criada em rebanho, ela não vive só. Quando se perde do rebanho, ela se torna presa fácil para o lobo, o inimigo, e é por isso que as ovelhas precisam de um pastor, que guie, corrija, e para isso o pastor precisa usar um instrumento, 2 instrumentos que é fundamental. O primeiro instrumento que o pastor precisa usar para corrigir, para
direcionar a ovelha. Todo pastor que apacenta, ele tem duas coisas: o cajado e a vara. Com a vara ele afugenta o inimigo, e com o cajado ele direciona as ovelhas. Agora tem gente que pensa que ter o cajado é maltratar, é bater, é sacrificar, é jogar fora. Não é assim. Ter cajado é você, quando ver uma ovelha saindo da direção, você vai passar aquela volta do cajado no pescoço, trazer ela de volta para o caminho, porque como ela é míope, e ela enxerga pouco, e ela não tem um bom senso de direção, e ela precisa de ajuda, ela precisa constantemente estar sendo trazida para perto. Agora, se o pastor não for pastor, ele não vai conseguir fazer esse trabalho. Primeiro, para fazer a obra de Deus, tem que fazer por amor. Porque quando se faz a obra de Deus por interesse, ou de forma equivocada e de forma errada, não vai funcionar. Vai ser tragédia na certa. Não é ser pastor, não é ter curso de teologia, não é, precisa ter, é muito bom. Conhecer a Bíblia, fazer curso, ler bons livros é muito importante, mas pastor precisa ter chamado, precisa ter o chamado de Deus no coração, porque o bom pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deu a vida pelas ovelhas, e o bom pastor vai cuidar também, com cuidado, com carinho, com dedicação. E quando o pastor vê uma ovelha se desgarrando, o que ele faz? Ele vai lá e traz ela de volta. A parábola que Jesus contou, que o homem tinha ovelhas e perdeu uma delas e foi buscar distante. Isso é o papel do pastor. Porque se a ovelha também se desgarrar e estiver ferida, e se ela não for tratada, ela vai morrer, porque ela é muito frágil. Ovelha é muito frágil. Ela não tem grande estrutura. Então, meus queridos e amados irmãos, meus amigos e amados pastores que estão aqui e que estão nos assistindo, o segredo de apacentar, o pastor na hora certa vai usar o cajado? Vai, mas tudo deve ser feito com amor, porque senão não vai acontecer, porque o pastor não quer perder ninguém, não quer. Pastor que ama de verdade, porque ele sabe que se ele não apacentar e não cuidar daquela ovelha, quando ela sair dali para fora, vai se tornar presa fácil do inimigo, e o inimigo vai tragar a alma daquela pessoa. E Deus não quer isso, porque o valor de uma alma custou muito caro. Não custou dinheiro, não custou dinheiro do mundo inteiro, não, custou o sangue precioso que Jesus derramou naquela cruz, de alto a baixo. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. E ganhar uma alma não é fácil, mas perder é uma palavra só. Tem muita gente ferida, muita gente machucada, tem muita gente que já serviu o Senhor, está no mundo desgostosa, e diz assim: nunca mais eu quero entrar numa igreja, porque aonde eles pensavam que havia amor, houve perseguição, houve tragédias, confusões, e nós precisamos entender que o amor prevalece sobre todas as coisas. Se a igreja, não estou dizendo, agora vai ter a ação contrária, vai ter os bodes também, vai ter o joio, mas se a igreja estiver unida, nada poderá prevalecer contra a igreja de Deus. Agora, se Jesus não permite fazer separação do joio e do trigo, e nem da ovelha e do bode, quanto mais a gente arrancar a ovelha e jogar fora.
Se o bode tem que permanecer sendo tratado, trabalhado para que ele se converta, porque o maior objetivo do evangelho é esse: converter aquele que está nas trevas e trazer ele para a maravilhosa luz. Mas para isso é preciso sabedoria. É por isso que eu gosto de convidar, como o pastor Adriano também já falou, nós gostamos de convidar pastores que apacentam para pregar nos nossos púlpitos, porque eles não falam qualquer coisa, eles não andam lançando qualquer palavra, eles falam com consciência e com amor, sabendo o cuidado e a dificuldade que é fazer a obra de Deus. Tem gente que se alegra em ver pessoas pregando duro, falando mal, apontando. Jesus nunca apontou o mal de ninguém. Jesus nunca apontou mal de ninguém que lhe perseguia, nem os fariseus com todos os erros que eles tinham. Jesus nunca disse: você fez isso e aquilo, nunca. Mesmo sendo perseguido, humilhado, porque Jesus sabia que o amor prevalece sobre todas as coisas. O que está faltando no coração da igreja, nos nossos corações, quando eu digo assim, eu coloco o meu também, é amor. O que está faltando no coração da igreja do século 21, é porque o povo acha que a igreja é uma empresa. Tem gente achando que a igreja é um clube. Não é. A igreja é lugar de adoração, e essa igreja que está diante dos meus olhos, e aqueles que estão em casa, em vários lugares do Brasil agora, não é de nenhum pastor, é de Jesus. A igreja não é do pastor Jefferson, não é do pastor Agrimar, pastor Cairo, pastor Adriano, pastor Divino. A igreja é de Jesus. E a Bíblia é clara quando ela diz: ai daquele a quem vier o escândalo. Vamos pedir Deus graça, vamos pedir Deus amor, para que nós venhamos suportar a fraqueza dos nossos irmãos. Vamos pedir Deus sabedoria, para quando a gente ver alguém caindo na sarjeta, a gente sair contando para todo mundo: você viu lá, fulano caiu. E por que quando ele estava fazendo uma obra boa, ninguém falou? Por que será que as pessoas têm tanta facilidade de apontar e falar aquilo que é ruim que a pessoa fez, e as 1000 obras que ele fez boas, ninguém fala nada? Quando você estiver diante de uma situação, seja ela qual for, um problema, você primeiro analisa: o que eu vou ganhar com isso se eu falar o assunto desse irmão para alguém? O que eu vou receber em falar alguma coisa? Então pense nisso. Vai exaltar a Deus isso que eu vou falar? Não vai, então não fale. Fica na posição. E se você sabe, se alguém precisa de ajuda, entra em oração e começa vitória e força essa pessoa. Então a vara é para espantar o inimigo, irmão, não é para espantar a igreja, não é para bater e esparramar, destruir, não. A igreja, vara é para bater no inimigo, é para repreender o lobo, é para repreender aquele que vem para destruir a igreja de Deus. Agora, ovelha precisa ser tratada. Ah, mas tem bode. Precisa de palavra, para que talvez assim ele se arrependa. Se ele não se arrepender, pastor, meus irmãos, cada um de nós prestará conta diante de Deus naquele dia. Todos nós que estamos aqui um dia, cada um individualmente, não será coletivo isso, entenda. O que adianta eu ver o defeito que está na vida do meu irmão quando tem uma trava no meu olho, quando tem um maior em mim? O que adianta eu apontar e falar de uma fraqueza, quando eu também tenho fraquezas? Porque tem gente que já se intitulou santo, tem gente que ele acha que é tão santo, que nem na terra ele poderia estar mais. O Paulo, o servo do Deus vivo, um homem que muito orava, que mais fez missão, ele disse: o mal que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, estou sempre fazendo.
É tempo da gente olhar a verdadeira visão, e o cajado é para ser usado, mas não para matar, mas sim para sarar, para tirar os carrapichos, para mostrar o caminho certo, para mostrar que vale a pena deixar o mundo e se entregar a Jesus e receber a glória, o poder, a autoridade que vem do alto. A igreja precisa demonstrar através do gesto de amor que ainda vale a pena ser cristão, ainda vale a pena ser um crente, ainda vale a pena fazer a obra de Deus. E eu venho nessa noite para te dizer, ainda que você possa estar passando em momentos difíceis, você possa estar passando no vale, não desista. Você é importante para Jesus e para esta obra. Você é importante. Jesus te ama. Jesus te quer, Jesus quer te abraçar, ainda que o teu pai, ainda que até o teu pastor, o pastor Roberto não te compreender, Deus vai te acolher, Deus vai continuar te amando, Deus vai continuar falando contigo. Fica firme na presença de Deus. O cajado servia. Com a vara o pastor espantava as feras que tentassem atacar o rebanho. O cajado servia para evitar que as ovelhas se espalhassem e vá aonde não é permitido. Eu tive o privilégio de apacentar ovelhas. Durante muitos anos da minha vida, na minha infância, eu apacentava ovelhas. E ovelhas, elas são tão inteligentes, que quando abria o curral das ovelhas, e ela já fica tudo esperando, quando a gente sai, vem a fileira atrás, pode ir embora. Ela vai nos trieiros, entre o campo, aí de repente você olha, alguma está começando a desgarrar, aí você corre lá e volta, aí ela já sabe, ela volta para o caminho, e quando ela chega no lugar onde vai pastar, que é um lugar tranquilo que a gente leva, aonde tem um bom capim, aonde tem bebida de água fácil para ela, ali o pastor, a função dele é ficar em um lugar de privilégio, como eu estou aqui mais alto do que vocês, e observando. De repente alguma começa a sair, você vai lá e traz, e quando chega no final da tarde, você retorna com ela para o aprisco, e ali elas são contadas, e cada uma vai entrando, e pela manhã inicia todo o processo. Então entenda que o cajado é para unir, não é para espalhar, é para trazer para perto. Aí às vezes alguém assim, mete o cajado, usa o cajado de forma errada. Então o coração de pastor tem que ser o coração de Deus. Porque tem coisa que para muitos dentro da igreja o pastor deveria jogar fora, e o pastor não consegue fazer quando ele tem amor no coração. Aí alguém olha e diz, mas por que esse pastor perdoa tanto esse irmão? Jesus me perdoou quantas vezes, irmão? Quantas vezes Jesus já te perdoou, e quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? A pessoa caiu, pastor, já caiu uma vez, duas vezes, três vezes. Pedro também caiu e Jesus trouxe ele de volta. Agora, infelizmente, alguns caem e não voltam mais. Alguns vão para lá e não conseguem retornar mais. Mas o papel da igreja, independente de quem seja a pessoa, se deu trabalho, se não deu, se foi um traíra, se foi um enganador, se foi um mentiroso, mas quando ele chegar, o papel da igreja é abraçar, é ajudar, é mostrar que ainda existe amor no meio do povo de Deus. Agora veja bem, a ovelha, ela se deixa ser tosada, né? O pastor, hoje nós mexemos com pessoas que é realmente difícil. A ovelha, você chega e faz a tosa da ovelha, ela fica quietinha, não esperneia, não berra, não dá coice, ela fica, não dá cabeçada, ela fica no seu devido lugar. É assim a igreja,
Já viu assim? Às vezes a gente já ouviu alguém, quando termina uma ministração, alguém fala assim: não gostei dessa mensagem. Nós precisamos ter atenção com essa pessoa, que ela precisa de ajuda. Mas já viu aquele crente que a palavra é dura, a palavra vem e confronta, e ele diz assim: fala, Jesus, fala comigo, eu preciso ser diferente. Esse aí está demonstrando que verdadeiramente está no caminho certo de ovelha. Porque a ovelha, ela sendo tosada, ela sendo tratada, ela sendo, os carrapichos sendo tirados, ela não reclama, ela não murmura, mas ela fica na sua posição. Então entendamos isso. Ela não machuca, não agride ninguém. É por isso que a ovelha também, ela tem algo importante, ela conhece a voz do seu pastor, como está escrito em João 10, 27. João capítulo 10, versículo 27, olha aí na sua Bíblia para você ver o que uma ovelha faz. Primeira coisa, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não vou fazer isso que o pastor está falando, eu não vou fazer desse jeito, eu não quero desse jeito. Essa pessoa precisa ser alcançada por Deus, porque tudo que um pastor faz, tudo que um pastor que está na direção de Deus faz, é para o seu bem. O pastor quer te ver forte, saudável, cheio do Espírito Santo, prosperando, sendo abençoado, mas quando o pastor vê e te reclamar por alguma coisa, não ache ruim não, porque o pastor quer o teu bem. Muitas das vezes o pastor está vendo o que você jamais vai conseguir ver, porque a ovelha não tem visão muito esclarecida, a visão dela é limitada, mas você precisa de cuidados de um pastor. Claro que Jesus é o nosso supremo pastor, mas Jesus levantou pastores na terra para te apacentar, para te ajudar, para te orientar. Agora tem uma coisa importante também: ame e cuide também do seu pastor, porque a ovelha que recebe cuidados do pastor, o pastor se preocupa com ela, mas ela continua fazendo mal para o pastor. Você sabia que tem milhares de pastores em depressão? Você sabia que tem milhares de pastores infartando? Por causa de quê? Por causa de ovelhas ruins, ovelhas que não se convertem, ovelhas que perseguem, ovelhas que maltratam, ovelhas que não obedecem à voz do pastor. Então precisamos ter muito cuidado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas vão seguir o lobo? Sim ou não? Mas tem gente seguindo, tem, porque a ovelha segue o seu pastor, conhecendo a sua voz, não segue estranhos, diz a palavra de Deus. Mas você sabia que tem muita gente seguindo pessoas que dizem ser pastores, mas na verdade não são pastores, são mercenários, estão usando a igreja para enriquecer, para se dar bem. Mas o verdadeiro pastor age com amor. É o que eu disse no começo. Para mim chegar até aqui, para que muitos pastores chegassem até aqui, se não houvesse amor, eles não estariam mais aqui. Porque você deixa de viver a sua vida, deixa de fazer aquilo que muitas das vezes é particular seu, para doar esse tempo para ajudar vocês, para ensinar, para orientar, para aplaudir quando está indo bem, para dizer: continua, você está no caminho certo, continua, porque Jesus está se agradando da forma. Olha como está lindo o ministério, olha como está lindo. Esta é a alegria do pastor, é ver a igreja abençoada pelo poder de Deus, mas elas precisam conhecer a voz do pastor. Já o bode é o oposto. Nós falamos da ovelha, vamos falar um pouco do bode. Olha o que o bode faz.
o bode é rebelde. O bode é rebelde. É por causa desse tipo de gente que muitos pastores estão sofrendo. Você fala e eles continuam querendo contaminar a igreja. Eles continuam insistindo, dizendo: esse pastor não é de Deus. Ei, não faz isso não. Larga de ser bobo, larga de ser boba. Você está doando o seu tempo, a sua vida. Você está fazendo isso, fazendo aquilo pela obra de Deus. É porque você que é ovelha é natural. Você faz natural, você não força. O amor que incendiou seu coração, que está dentro de você, é maior do que qualquer coisa. Quando chega a hora de ir para o culto, o coração queima. Você está em casa, no trabalho, dizendo: hoje eu quero ouvir a palavra do meu Deus. É natural, é ovelha, mas o bode, ele é rebelde, ele não quer vir. Ele quer continuar contaminando aqueles que querem buscar a presença de Deus. Mas nós precisamos entender que o bode gosta de viver solto. O bode é assim, ele não gosta de rebanho, pastor Jefferson. Igreja? Não, ele gosta de viver solto, livre, solto. Ele gosta de viver em plena liberdade. Comigo é assim: vou o dia que eu quero, faço do jeito que eu quero, dou prioridade para a minha vida, para minhas coisas. O bode é desse jeito, ele gosta de liberdade, viver em plena liberdade, mas a ovelha gosta de estar reunida em rebanho, se alimentando e sendo apacentada e cuidada por um pastor. Agora veja bem, o bode pula cerca. Irmão, o bode é tão atrevido, eu sei que muitos aqui do Nordeste sabem do que eu estou falando. Aqui na nossa região é menos, porque o povo tem pouco. Porque se tem duas coisas que tem muito no Nordeste, é jumento e bode. Jumento agora está andando nos asfaltos, causando acidente, porque o povo do Nordeste agora, com tanta bolsa que o governo deu, e melhorou a vida do povo, entre aspas, o povo agora está andando de moto, e os jumentos ficaram tudo desprezados. Eu fui no Piauí fazer uma obra missionária, fiquei uma semana lá, jumento fica urrando no meio da rua o dia todinho, fazendo aquele som dele. O Agrimar fala: meu Deus, mas que tanto jumento é esse, meu pai? Falei: é assim mesmo, as motos estão aí, os jumentos ficaram tudo abandonados. Agora levantaram um projeto aí no Senado, na Câmara, para alimentar-se de carne de jumento. E fizeram lá uma reunião, fizeram a carne, levaram para o pessoal, e a carne é boa, dá para se consumir. Mas não sei se o projeto seguiu, eu vi essa parte, e ele já tinha feito lá, fez uma recepção com carne de jumento, e o negócio estava bom. Falou: se funcionar, ia fazer uma lei para que servisse, né, para alimentar alguém, porque na verdade são muitos jumentos, e estão causando muito acidente nas BR e tirando muita vida de pessoas, porque esse fica um léu e vai andando. Então o bode, irmão, voltando para o bode aqui, o bode pula cerca, o bode sobe no pau, o bode sobe no pau com uma folha do pau lá em cima, anda em cima de telhado, dá cabeçada. O bode, ele é impaciente. Se amarrar um bode, ele não fica quieto, ele fica berrando, ele fica inquieto, impaciente. Nós vemos isso aqui, quando Jesus falou acerca do bode e ovelha, nós vimos as características da ovelha e estamos vendo as características de um bode. Jesus estava dizendo: vai ter gente que é assim, rebelde, vai ter gente que gosta de viver solto, vai ter gente que gosta de pular cerca. Se você amarrar ele, ele esperneia, ele pula, ele grita, mas ele não quer ficar ali. O bode é agressivo, traiçoeiro. Vira as costas para um bode para você ver, irmão. De vez em quando a gente vê isso aí na internet aí, o cara vira as costas para o bode vem e dá a cabeçada, joga ele no chão. A ovelha não faz assim. E tem muita gente, né, que é traiçoeiro, né, muda
o seu instinto a qualquer hora e é muito cruel. Então entendamos aqui que para ser ovelha, né, o bode é um animal briguento que foge do rebanho, é traiçoeiro, fedido, sujo, marrento e atrevido, alimenta-se de tudo que encontra pela frente. Bode é assim, ele come aqui, come ali, come lá, onde tiver, qualquer tipo, até lixo ele come, irmão. Bicho é terrível, mas a ovelha não. A ovelha ela é tão sensível, se não tiver, pastores, um pasto certo para ela, ela morre. Agora, recentemente, um vizinho nosso lá na roça, ele comprou bastante ovelha, e as ovelhas morreram todas, tinha umas 15 ou quase 20, aí começou a morrer, e muito capim, mas só que era o capim braquiarão, e aquele capim para a ovelha, ela não pode comer, ela empazina e morre. Então as ovelhas que ele levou morreu. Agora bode come folha de pau, come tudo que ele acha, e ele está aí, beleza. Nós entendemos o que Jesus está dizendo conosco nessa noite. Ovelha tem alimento certo, tem palavra que sai do altar para alimentar a tua alma. Agora bode é assim, come aqui, come ali, come lá, uma mistura e depois fica doido. Tem muita gente que já perdeu o sentido, a noção do que é verdadeiramente ser um crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Tem gente que já auto se intitulou o santo, o certo, e que tudo vai ser do jeito dele. Não é assim, irmão. Naquele dia você precisa de um pastor para te apresentar. Esta ovelha é do aprisco da igreja que foi apacentada pelo pastor Roberto, pelo pastor Adriano, pelo pastor Isaías. É isso. A ovelha não tem como ela viver só. Então o bode é tudo isso, ele alimenta de tudo que encontra, não aceita repreensão, é desobediente e intratável, busca estar no topo da montanha, ousados e atrevido e teimoso. E por ser atrevido, afronta até o seu cuidador. Ele é tão atrevido, ele gosta de se aparecer, ele gosta de se mostrar. O bode é exibido ele. Mas a ovelha, ela pode ter tudo nessa vida, mas ela tem humildade, ela continua sendo coração de humildade. Tem gente que se ele subir num tijolo, ele já quer fazer logo um discurso. Tem gente, se der poder para ele, ele acha que é o Bill Clinton, acha que é o Barack Obama, é o governador dos Estados Unidos da América, o governador de Israel. Tem gente que é assim, ele não sabe lidar com as vitórias e as bênçãos que Deus entrega na mão dele. Então o bicho é marrento, ele quer estar em lugares altos, ele quer chegar primeiro, mas a ovelha vive em rebanho, a ovelha é abençoada pelo seu pastor, e ela está bem alimentada, ela está fortalecida, ela está caminhando, marchando, para um dia entrar no céu. Por ser atrevido, afronta o seu cuidador. Não podemos ignorar essas verdades no nosso meio, irmão, achando que todo cristão que congrega é ovelha do aprisco do Senhor. Então não vamos ignorar isso. Você está aqui, você sabe, porque a gente ensina todo dia, aonde está o trigo, também está o joio, aonde está a ovelha, está o bode, mas a gente precisa ter calma, ter paciência, ter tranquilidade, porque senão a gente não vence. Não podemos agir conforme o nosso querer, mas a questão é que esses dois tipos estão inseridos na igreja do Senhor, e não podemos ignorá-lo. Ou você esqueceu que é Jesus que irá fazer a separação? Então nós não podemos esquecer disso, irmão. Cabe nós analisarmos a vida e assemelhar uma dessas classes de cristão, sendo ovelha ou bode, mas no final veremos quem são ovelha, porque os que são ovelha ouvirão as palavras: filhos benditos do meu Pai, e os bodes estarão à esquerda, estarão sofrendo eternamente.
Agora entenda uma coisa, para a gente estar encerrando. O versículo que nós lemos de Mateus, capítulo 26, 25, 31, no 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então o justo lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos visitar-te? Respondeu o rei e lhe dirá: na verdade eu vos digo que, quando fizeste a um destes pequenino irmão, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à esquerda dos bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me escolheste, não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando que vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te visitamos? Então responderá dizendo: em verdade eu vos digo, quando um destes pequeninos não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então entenda que ovelha frutifica, é natural da ovelha amar, é inteligente, é dócil, abraça, supre a necessidade de quem tem, é natural, isso é coisa de ovelha. Ah, pastor, eu posso ajudar, eu posso visitar, eu posso estender a mão? É claro, isso é de ovelha. Deus já te deu a bênção para você realizar. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser ovelha no pasto do Senhor. E se alguém ainda não tem se convertido, não desista, acredite que Deus ainda te ama. E Deus quer fazer grandes maravilhas na sua vida. Eu quero encerrar só dizendo uma coisa, uma pequena história. Diz que um moço que apacentava um rebanho de ovelha, aquele pastor que apacentava ovelha, se cansou. Ele disse: eu não quero mais apacentar a ovelha, eu não estou ganhando nada com isso. Eu não estou ganhando nada. E alguém disse para ele, o inimigo: ei, larga esse negócio de apacentar ovelha, isso não dá nada não, isso não dá camisa para ninguém. Faz o seguinte, um negócio certo e lucrativo, você vai gostar, começa a criar e apacentar porcos, você vai ver que beleza. E ele pegou e disse: é mesmo, vou largar de apacentar ovelha, e a ovelha vai embora, e agora o meu rebanho é de porcos. E acontecia que aqueles porcos davam muito trabalho para aquele homem, de forma que ele pegava o porco, lavava o porco, deixava os porcos tudo limpinho. Quando ele olhava, os porcos estavam tudo lameado, porque essa é a tendência de quem é porco, de quem é bode. Porque o bode, ele não vai se converter facilmente, o porco não vai mudar, o seu instinto é aquele. Então ele pegava de novo, lavava, e daqui um pouco ele cansou e disse: ah, mas a ovelha é muito melhor, porque a ovelha é sempre limpa, sempre paciente. Agora porco, aí foi até o amigo dele e disse: olha, esse negócio de porco não dá certo, e voltou a apacentar as ovelhas. E ele viu que as ovelhas são diferenciadas.
Então o pastor tem um grande privilégio de apacentar as ovelhas do reino de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, que Deus te dê força, que Deus te ajude na caminhada que nós temos que prosseguir, porque a caminhada é longa, mas a gente vence. E se alguém está fraco, ajude, faça o seu papel. E se alguém estiver, pastor, mas aqui tem gente errada na igreja, eu vejo gente fazendo coisa errada, irmão, fica tranquilo, vai orando, porque naquele grande dia haverá separação de quem é crente e quem não é. Então quem vai fazer essa separação não é o pastor Roberto, não é o pastor fulano, é o pastor dos pastores, Jesus Cristo, o Nazareno. Fica de pé para a gente orar junto, que nessa noite nós venhamos aprender aqui, aprendemos um pouco mais do que é ser uma ovelha de Cristo, o que é ser do rebanho do Senhor, e qual é a diferença, por que é importante você ser uma ovelha. Ajude o seu pastor, ande no caminho certo, quando ouvires a repreensão, obedeça, siga a orientação, para que Deus te abençoe grandemente. E nós, pastores, vamos amar as nossas ovelhas, vamos ajudar as nossas ovelhas, vamos estender a mão, mesmo que talvez você esteja longe, mas a oração vai alcançar a ovelha, Deus vai abençoar a ovelha. Hoje eu recebi uma notícia alegre, importante, os irmãos também, que a nossa irmã Gabriela, a filha do diácono Lucinei, já operou, está em perfeito estado, fez uma cirurgia na cabeça. A gente fica todos apreensivos, porque é algo que não é fácil, irmão, um pai ver a filha, ter que ver a filha abrir ali, os médicos abrindo a cabeça para mexer na cabeça, é coisa séria. A gente via o coração da família aí, a gente fica apreensivo. No domingo a jovem chorando, porque isso não é fácil. Então aquilo dói no coração da gente, porque a gente tem filho, a gente sabe o que é o amor que a gente tem pelo filho. Então se a gente olhar para o próximo e amar uns aos outros como Cristo nos ensinou, o seu ministério vai começar a florescer, Jesus vai começar a te honrar, Jesus vai começar a abrir porta onde não existe. O amor prevalece sobre todas as coisas, e a Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecado. Aquela mulher havia pecado, pela lei ela tinha que morrer, mas Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que um por um começou a sair, porque todos somos pecadores e errantes. E a Bíblia diz que Jesus chegou na mulher e disse: mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela disse: Senhor, não vejo ninguém. E ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Aquela mulher sentiu-se abraçada, aquela mulher, creio que ela passou a ser uma seguidora de Jesus, como Maria Madalena, que tinha legião de demônios, Jesus a abraçou, curou Maria Madalena e foi uma grande obreira na obra do Senhor. Jesus tira do mundo, do monturo, aquilo que não presta, aquilo que ninguém dá valor, e coloca para se assentar entre os príncipes. Quem era eu, irmão? Quem era você? Olha onde Deus te colocou. Talvez você está dizendo: eu não recebo nada, em nome de não fala isso. Você, se continuar falando palavras negativas, vai atrair maldição para a tua vida. Você, se fala palavras contrárias, vai trazer maldições. Então não fale aquilo que é derrota, fale o que é vitória. Diga: eu sou um príncipe de Deus, eu sou uma princesa de Deus, eu sou um escolhido, uma escolhida de Deus. A minha casa, ainda que tenha alguém na tua casa que não serve ao Senhor, se é o marido, se é filho, seja quem for, diga: a minha casa servirá ao Senhor. Profetiza agora. Se alguém diz: não presta, esse aí não tem jeito, esse aí está acabado, não desista, continua dizendo: vai dar certo, vai fluir a luz de Deus. Deus vai alcançar através da tua fé. Ore a Deus nessa noite. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como está o seu coração,
mas o pastor dos pastores te conhece por dentro e não somente por fora. E Jesus quer trazer na tua vida ânimo, força. Levanta e anda. Levanta e anda. Essa família do nosso irmão veio acompanhado com algumas pessoas, acho que é a família dele, é a sua família. Deus está dizendo nessa noite: continue, não se deixe abater, não se deixe levar, porque a vida são cheias de processos, e quando Deus quer fazer a gente crescer um pouco mais, Ele permite muitas coisas acontecer. O vento soprou, mas Jesus manda dizer: levanta, porque ainda é tempo de caminhar, ainda é tempo de pregar, ainda é tempo de falar, não é tempo de estar parados. Levanta e anda. Deus de Abraão está agindo. Vai adorando o nome do Senhor, porque o Senhor ainda está operando, o Senhor ainda está trazendo, porque a ferida, quem sara é Ele, quem cura é Ele. Jesus está curando ferida de carmesim, o sangue que jorrou do alto daquela cruz está aqui, e Jesus está sarando corações. Nenhum mal prevalecerá sobre ti, se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres. As bênçãos do Senhor estará sobre ti. São milhares de bênçãos que o Deus de Israel quer liberar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Seja uma ovelha abençoada, uma ovelha obediente, humilde, e Deus te honre e te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Ele quer te usar, Ele quer usar você. Se você é ovelha do rebanho de Jesus Cristo, levanta as tuas mãos para cima e aplauda o nome do Senhor. E enquanto você aplaude, você diz: obrigado, Jesus, por ter me escolhido. Aleluia. Meu Deus.